Yes, time! Boa noite oficialmente, mesmo a gente tendo já falado antes, né? Só para gravar, para deixar gravatinho, para quando vocês forem assistir, poderem ver. Vou compartilhar aqui a tela com o Voz Micês. Tem 2 materiais que eu vou mandar para vocês. Não se preocupem, tá? Quem ainda está com uma certa dificuldade com relação a entender essa questão Tem um bicho gemendo, se vocês ouvirem, tá? É um cachorrinho que eu ganhei que eu ganhei aqui. Mais um filho. Enfim, então ele tá gemendo ali, que tá comendo um osso artificial lá, bizarro. Eu peço desculpas. Vamos lá. Então, tá. Deixa eu ver onde eu começo. Primeiro, aqui, se eu não começo... Eu não sei se eu começo aqui ou se eu começo aqui. Deixa eu ver rapidinho. Eu acho que eu separei para vocês o... Separei. Tá. Não há necessidade de a gente correr tanto. A gente tem 7 aulas antes da prova. Tá? Eu vou mandar esse material para vocês. É um material que são 6 passos para traçar um diagrama de esforços cortantes e um diagrama de momento fletor, tá? Para vigas isostáticas. Tudo aquilo que a gente aprendeu, agora a gente pega esse pacotinho e acrescenta mais informações. Por exemplo, não deu tempo para explicar carregamento, carga distribuída, triangular, carga distribuída, um trapézio, por exemplo, uma outra figura geométrica. Então, isso vai... tudo que a gente aprendeu e mais algumas coisas serão acrescentadas, porque agora nós vamos aprender a traçar exatamente os diagramas de força, tá? Esses diagramas, eles desenham para a gente, eles dão uma visão geral do que... como a viga, ou como a estrutura que você está gerando, ela se comporta. Tem até um desenho aqui de uma parte, uma ponte, né, uma estrutura que tem vários pontos aqui, onde são pontos hiperestáticos, na verdade. Esse material é do professor Paulo Castelo Branco, tá bom? Com mapa mental, enfim, tem umas paradinhas aí. Vou mandar isso para vocês, é muito bom o material, é muito bom. Ele tem um vídeo no YouTube, 2 vídeos no YouTube com exercícios sendo feitos passo a passo, tá? Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto muito dos trabalhos dele. Ele é muito dedicado, tá? Eu acho que isso aqui deve virar um livro no futuro, se já não é um livro. E a forma como ele escreveu... Vamos lá. Primeiro de tudo, o que acontece? Antes de começar a desenhar o diagrama, deixa eu mostrar o diagrama para vocês. Deixa eu aumentar só esse aqui um pouquinho, para ficar maior, para vocês poderem enxergar. Estão enxergando? Eu botei para compartilhar, botei, né? Não, nesse não. Cadê? Aqui, isso aqui. Aí, vamos lá. Continuando. Deixa eu só mostrar lá para baixo o que eu quero mostrar para vocês, antes da gente passar por isso tudo. Tudo isso aqui é para te aprender. Aqui, volta aqui. A ideia é fazer isso aqui. A ideia é você desenhar, desenvolver esses 2 diagramas. Se você fizer o cálculo todo certinho, você consegue fazer o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor sem problema algum, tá? Vai ficar impecável. E a partir do momento que você entende esse diagrama, você sabe os pontos, por exemplo, de mínima energia, ou os pontos aonde você tem máxima aplicação, que de repente naquele ponto ali, por exemplo, no diagrama cortante, se você aplicar um valor superior a esse valor de 15,33 aqui, por exemplo, quilonewton, não sei se vocês conseguem enxergar. Isso pode gerar um problema na estrutural, tá? Então, você tem um desenho do teu projeto, você tem um desenho, um diagrama do teu projeto, que é um diagrama que ele é tipo como se fosse um mapa mental, tá? Que você olha, você visualiza ele, e aí quando você vai aplicar esse projeto na vida real, você vai dizer assim, olha, eu não posso colocar tal coisa em tal lugar, tá? Porque se acontecer, eu vou ter uma fratura, eu vou ter um problema, eu vou ter uma rachadura, eu vou ter uma patologia ou alguma coisa nessa situação. A mesma coisa é diagrama de momento fletor, que é a flexão do objeto, né? Quando ele flexiona, ele deforma, tá? Ou seja, o que é aplicado nele gera deformação.
não é algo colocado pontualmente. Pontualmente, diagrama de esforços cortantes. E diagrama de momento fletor, nesse caso, é quando ele faz o objeto deformar de alguma forma, tá? E aí você consegue entender o que acontece naquela estrutura, naquele projeto que você desenhou, e sabe os seus limites máximos e mínimos para trabalhar, tá? Dentro daquele projeto. Para vocês terem uma ideia geral, tá? Será que acho que alguém pedindo para não? Sei que fosse alguém pedindo para entrar. Tá, vamos passar por isso tudo. Ah, não, desculpa. Vamos começar logo da parte que interessa, que é o cálculo. Aí nós temos essa viga aqui. Pá! Tá? Você olha essa viga que gerou aqueles diagramas, aqueles dois diagramas, tá? De esforços cortantes e de momento fletor. Basicamente, só esses dois que nós vamos trabalhar. Diagrama normal, se der tempo, a gente faz. Diagrama normal é bem simples. Então, geralmente nem é colocado. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o contexto. Eu tenho uma estrutura, aí é onde a Bianca me perguntou, professor, por exemplo, nesse ponto A aqui, eu tenho HA, aí eu vou dizer para vocês, não, por que não tem HA? Porque todas as forças que estão sendo aplicadas aqui, tanto da carga distribuída, quanto essa de 10 kN, quanto a de 8 kN, elas são verticais. Eu não tenho nenhuma força horizontal. Se não existe nenhuma força horizontal, logo o HA é igual a zero. Tá? Se eu tivesse uma força aqui, ela tivesse inclinada, né, fosse uma força inclinada, ou direto na horizontal, aí sim o HA passaria a existir. Lembre-se. E outra coisa, professor, então eu tenho HA nesse ponto B? Eu posso ter HA nesse ponto B, dependendo do desenho, da estrutura. Por exemplo, digamos que esse desenho aqui, ao invés de ser deitado, fosse em pé. E aí o B está aqui e o A está aqui. Tá bom? E eu tenho forças empurrando para a parede. Tá? O B, ele pode ter sim. O B passa a ter um HB. Já não é mais VB. Ele já não é uma força vertical. É uma força horizontal, tá? Que é contrária às forças, às outras forças horizontais jogadas sobre ela. Então, se eu inclinar um pouquinho, aí já muda. Aí eu posso, dependendo da inclinação, já vou trabalhar mais com cálculo trigonométrico. Então, isso vai depender muito. Só estou acrescentando essas informações por quê? Porque nós vamos ver outros tipos de exercícios para poder fazer outros desenhos de diagrama. Porque eu vou aproveitar o que vocês já aprenderam até agora e agora a gente vai acrescentar mais uma informação. Depois que a gente matar diagramas, logo em seguida a gente deve trabalhar com treliças, estruturas treliçadas, que é muito usado, principalmente na área da mecânica, na área da engenharia civil, é muito utilizado estruturas treliçadas. Então, vamos lá. Então, tem uma situação. Aí, ó, eu vou mandar isso para vocês, antes que alguém pergunte. Só pode mandar? Pode. Vou mandar para vocês isso aqui. Só que deixa eu pentear ele todo, deixar ele bonitinho, fazer uma trança bonita, assim, tal, aquela coisa bem chique, tá? E aí, quando eu mandar para vocês e vocês forem fazer a leitura, aí vai ficar mais fácil, porque vocês vão ter a gravação e ainda vão ter a lembrança da aula em si, tá? Pode me parar em qualquer momento e me perguntar, tá bom? Olha o que ele fez aqui, ó. Fazer o diagrama de corpo livre. Lembra do diagrama de corpo livre que eu disse para vocês, ó? Coloca todas as forças que estão atuando sobre o objeto. Então, vamos lá. O que está em vermelho, olha como é que ele é didático. O que está em vermelho aqui, ó, são as forças que nós precisamos encontrar. Seria essa força, esse vínculo ou essa força vertical no ponto B, visto que isso aqui é de primeiro gênero, logo não tem horizontal aqui nele, porque o horizontal, como o próprio nome diz, é na horizontal, e ele não tem ele não tem vínculo, ele não aprisiona o movimento na horizontal, tá? Aqui ele botou o VA e o HA. O HA, logo de cara, zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma força na horizontal no sentido oposto. Tá? O HA sempre está virado para esse sentido, professor? Não, é uma pergunta clássica. Já estou respondendo. Ele pode estar no sentido oposto. Lembre-se, todas essas forças que estão em vermelho aqui, ó, o HA, o VA e o VB, todas essas três forças,
São exatamente as incógnitas, o que você quer descobrir, tá? Todas essas três forças, elas podem ser ou não zeradas, tá? Elas podem ser ou não, estar ou não na posição que elas se encontram, tá? Enfim, eu nem acho que eu me perdi na hora de falar. Continuando. Então, resultante da carga distribuída. O que ele fez aqui, ó? Ele pegou essa carga distribuída, tá? Numa distância de 0 a 4 metros. Vocês não devem estar enxergando, porque talvez esteja muito pequeno para vocês. Mas essa posição aqui é a posição 4 metros, tá? Ele chama de posição 0, marco 0, aqui no ponto A. E aí ele vem aumentando. Ele diz 4 metros aqui, 6 metros aqui no VB e 7 metros onde está o 8. Tá bom? E aí o que ele faz logo de cara? Ele pega e calcula a carga distribuída aqui, ó, desse retângulo. Como é um retângulo, o centro de massa fica localizado no meio dele, tá? Então, o centro de gravidade do material fica localizado no meio dele. Nesse caso, a gente está trabalhando só do eixo X, não é X e Y. Se fosse X e Y, seria onde está cruzando aqui essa linha, está cruzando. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Aqui onde essa linha se cruza, aí seria X e Y, mas a gente não quer. A gente só quer a posição dele no X. Como a gente sabe que é um retângulo ou um quadrado, a gente sabe sempre que vai estar localizado no meio. E, gente, muita gente errou isso. Eu não sei por quê. Em nenhum momento, em nenhum vídeo, eu falei que a área do quadrado é base vezes altura dividido por 2. Por algum motivo que eu desconheço, muitos deixaram de ficar com 10. Muitos deixaram. Era para estar quase todo mundo com 10, mas muitos não ficaram com 10 porque ou por não ter revisado o vídeo, ou por não saber que o quadrado é base vezes altura, sei lá, não sei. Acontece. Tá? E aí se confundiu, pegou base vezes altura dividido por 2. Eu nunca falei isso. Eu falei que a posição aonde vai ficar essa área aqui, ó, quando você calcula essa área, a posição desse cara aqui fica na metade do caminho. Fica no meio. Porque o centro de gravidade dele se localiza no meio. Foi isso que eu disse e tá lá gravado, tá? Depois, quem tiver dúvida, dá uma olhadinha nas gravações lá. Eu deixei isso bem claro. Eu disse, gente, é só calcular a área dessa figura geométrica, que é um retângulo, que está dizendo aqui, ó, ele está dizendo que a altura, tá, vale, ele diz aqui o valor, aqui, ó, 5, ó, 5 quilonewtons, 5. Então a altura vale 5 e o comprimento vale 4. 5 vezes 4, 20. Logo, ele botou uma carga concentrada aqui, ele até botou essa carga concentrada verde, ele botou até com uma outra cor, exatamente para você saber que essa carga concentrada surgiu dessa carga distribuída retangular. Então, 20, porque é 5 vezes 4. Carga vezes o comprimento, que é base vezes altura. E aí deu 20. Ó. Qual é a posição dele? No meio do caminho. No meio do centro de massa da posição X, né? Dessas figuras geométricas aqui. Tá? Lá em mecânica geral, eu pressuponho que vocês sabem, porque não tem como voltar com a matéria lá do zero, mecânica geral. Mecânica geral, geralmente, vocês calculam o momento de inércia, centro de massa, centroide, né? Enfim. E aí, equilíbrio de forças. Aí dá uma papirada lá, volta lá nos seus alfarrápios da matéria da mecânica geral e dá uma olhadinha caso tenha dúvidas. Tá? Então, vamos lá. Imaginando que a gente desenhou o diagrama de corpo livre, né? O diagrama de corpo livre, na verdade, é onde estão todas as forças e como elas se comportam. Então, o azulzinho são cargas concentradas, esse 10 não tem nada a ver com essa carga distribuída, tá? Por acaso, 10 está na posição 4 metros. Você pode escolher movimentar o momento, né? Gerar momento no ponto A ou no ponto B. E aí eu já mostrei isso na semana passada, que é possível e você encontra o mesmo resultado. O que eu sempre faço, a metodologia que eu sempre utilizo, é sempre trabalhar com o vínculo de maior grau. Tá? Nesse caso aqui, esse aqui é o vínculo de segundo grau, ou de segundo gênero. Tá?
Então, geralmente, eu acabo utilizando esse. Então, nesse caso, como a gente denominou como A, eu digo que o somatório dos momentos em A. Então, eu passo a olhar todas essas forças aqui, ó, as azuis, as vermelhas, tá? Tudo em função do ponto A, como se fosse girar aquele reloginho esperto que eu expliquei para vocês. A gente pode me parar em qualquer momento, tá? Se vocês escreverem, eu não vou estar vendo, porque eu até tentei botar 2 telas de computador aqui, mas por algum motivo eu não consegui. Professor, Oi, pode falar. o HB ali também é 0? HB não existe. Não é que ele não é 0, ele não existe mesmo. Esse HA existe. Por acaso ele é 0, porque não tem nenhuma força atuando na horizontal. Mas ele está ali, esperando restringir qualquer coisa que venha na horizontal. Entendeu? O HB, aqui não tem HB. Tanto que é uma bolinha. Essa bolinha é exatamente para dar aquela impressão, a sensação de movimento. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, exatamente, tá vendo? Não tem HB. Não tem nada restringindo esse movimento. Mas, em compensação, em A, ó, por mais que eu tente empurrar essa peça para um lado ou para o outro, tá? Existe alguma força na horizontal, que eu não sei qual é, tá? Existe alguma força na horizontal, que eu não sei qual é, tá? Que está segurando, tá? Mas se eu não aplicar nenhuma força, ela é igual a 0. Mas se eu aplicar uma força igual a 1 newton, ela passa a ter 1 newton. 1 milhão de newtons, ela passa a ter 1 milhão de newtons. Mas então, ela existe, só que por acaso ela está 0 ali, porque não está tendo solicitação, ela não está sendo solicitada. Se as duas fossem bolinhas, se as duas fossem de primeiro gênero, bolinhas, ia ser igual patins. Você é como se você estivesse patinando um skate, né? Seria igualzinho. Você pode visualizar exatamente assim. E quando não... Pode falar. E quando não tem movimento na horizontal, então não tem H. Isso. Mas para o segundo gênero. Para o primeiro gênero não tem H mesmo, de qualquer forma. É como se fosse, como eu estava dizendo, se fossem duas bolinhas de primeiro gênero, ou enfim, a figura que representa o primeiro gênero fosse nos 2 pontos, no A e no B, é como se fosse um skate no chão. Um skate que está parado no chão. Se alguém der algum toquezinho, o que acontece com o skate? Ele vai andar. Mas se você, de repente, passar uma cola, ou então prender um lado do skate, ele vai estar lá parado. Se você não aplicar nenhuma força ali, nada acontece. Mas se você aplicar alguma força, você vai sentir uma restrição. Opa, o skate não está mexendo, o que houve? Aí, se você olhar, essa restrição existe. E ela está do outro lado, prendendo, de alguma forma, o skate no chão. Conseguiu entender? Não é porque não tem um valor que ele não exista. Ele vai existir. Aqui no A, no ponto A, porque aqui é de segundo gênero, ele diz: eu vou restringir o movimento. Eu sou um dispositivo mecânico, seja lá qual for, tá? Que eu vou restringir o movimento na vertical e na horizontal. E aqui, ó, esse cara está dizendo assim: eu sou um dispositivo mecânico que eu só vou restringir o movimento na vertical. Na horizontal, eu não faço nenhuma ação, não gero nenhuma ação. Não existe nenhuma ação que possa restringir o movimento na horizontal. O H aqui é 0, não porque ele não existe. Ele existe. Ele só é 0 porque ainda não foi colocada nenhuma força na horizontal que solicitasse a presença dele. Já isso para o A. Para o A. Agora, para o B, não. Para o B deu ruim. Para o B, se você corta a imagem e só olha para o B. Para o B não tem nada. Para o B ele só restringe o movimento na vertical. Qualquer força que eu aplique aqui, um pouquinho maior que 0, seja qual for, já vai fazer essa barra caminhar. Essa barra sair da posição que se encontra. Porque ele não existe uma restrição nesse ponto. Então, aí quando for de primeiro gênero que não tem uma restrição na horizontal, não existe H. Não existe H. Mas esse aqui existe, só que é 0. Não, eu tô falando do B, professor. Isso mesmo. Não, tá certinho. Eu só tô acrescentando. Tá certinho. Isso que você falou tá certo.
No B não vai existir H mesmo, isso mesmo, você falou. Aí eu acrescentei. Então, mas no A vai existir. Só que por acaso ele é 0, porque ainda ninguém solicitou a ajuda dele. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada, tranquilo. Qualquer coisa, só abre o áudio de novo e me chama. Quem está com dúvida, abre o áudio e me chama, tá? Não deixa essa dúvida ficar, não. Vocês depois vão ter teoria estruturas 2 e, assim, a probabilidade de repente, período que vem ser presencial ou as provas serem presenciais já aumentou consideravelmente, tá, gente? Então, assim, eu acho que não sei se as coisas vão se segurar por mais 6 meses pro período que vem, não. Então, aprende de verdade esse trem, tá? Pra depois vocês não me xingarem a coitada da minha mãe, Tá vendo lá televisão, lá quietinho, de repente ela... Professor, tô xingando a senhora. Fala. é só uma dúvida mesmo. Fora Pra da cá, matéria, no desenho? o senhor... Não. O senhor dá aula em Bom Sucesso também, não? Sim, na verdade, igual Ai, graças a Deus. Em todas. Bom Sucesso, Campo Grande, Bangu. Aonde tiver engenharia, eu tô dando aula. O pessoal não me restringe, não. Vamos lá. Tá bom, obrigado. Tá. Então vamos lá, vamos para o passo 2. Então, o passo 1, olha só, o passo 1 é bem simples, é uma coisa que a gente já faz, tá? A gente já faz esse trem. É só mostrar onde estão as forças sendo aplicadas sobre ele. Acabou, show de bola. Agora, a gente tem alguém botou um carro de som cantando umas músicas bem pesadas, tá? Isso não é na minha casa. É porque eu moro no terreno, meu terreno é bem grande, então eu ouço o vizinho, literalmente eu ouço todos os vizinhos. E aí tá dando uma musiquinha bem pesadinha, assim, bem fora do tradicional. Então, não é para mim, esse caso pegar aqui. Passo 2, cálculo das reações de apoio utilizando 3 equações de equilíbrio. Nós já fizemos, nós já sabemos disso, tá? Tudo que eu estou fazendo agora com vocês é basicamente uma revisão, tá? Por enquanto, não é nada abstrato. Eu só estou seguindo os passos para a gente chegar os porquês dos gráficos, tá? Dos diagramas. Então, o HA, ó, na direção X, a gente sabe que somatório de todas as forças em X é igual a 0, logo HA é 0, né? Como não tem nenhuma força externa horizontal para equilibrar a reação, ó, não tem nenhuma força externa para equilibrar a reação, o HA ele fica na boa, só 0. Enquanto ninguém me solicitar aquele ponto ali, onde eu tenho restrição, continua 0 na boa. Aí ele foi fazer as forças na vertical. Eu não gosto muito, eu gosto de começar no momento para depois fazer na vertical. Professor, fala. Volta só um pouquinho lá na HA, tava o quê? Aqui? É esse não. Ah, tá. Isso. Tá bom, obrigada. Tá. Aí vamos lá. Aí tem o B. Isso eu vou mandar para vocês, tá? Provavelmente até... quando eu conseguir explicar todo esse material, assim que eu terminar de explicar, eu mando para vocês. Acredito que semana que vem eu já devo terminar. Aí vamos lá. Tem o VA e VB, menos 20, menos 10, menos 8. De onde saiu isso aqui? Everton. Poxa, gente, vamos lá. São todas as forças que estão na vertical. Nesse caso, o VA, o VB, ele considerou para cima positivo e todas as forças que estão apontando para baixo são negativas. Então, ele botou menos 20, menos 10, menos 8. Somou tudo isso igual a 0. Respeitou os sinais, né? Quem estava para cima botou positivo, quem estava para baixo botou negativo, igualou a 0. Tá? Eita. Agora é o jogo de futebol. Meu Deus do céu, o professor sofre com aula online, sabia? Porque você não tem como dar porrada no maluco lá embaixo. Se você der uma porrada no maluco lá embaixo, você vai levar porrada também, muita porrada. Continuando. Então, vai dar menos 20, menos 10, menos 8, 38. 38 joga para o outro lado, aí vai ficar nesse trem aqui, ó. Não tem mais o que fazer. Por isso que eu não gosto de trabalhar com cálculo na vertical. Por isso que eu gosto de trabalhar logo no momento, tá? Vou logo direto no momento. Bom, momento a gente já está careca de saber. Momento é força vezes a distância. Aqui, ó, pré-assumindo que vocês lembram de cada um dos momentos, ele considera na direção anti-horário, ó, no sentido, olha, ó, momento positivo, o sentido anti-horário, e negativo, aquele que a estrutura geral no sentido oposto, tá? Então, ele está considerando positivo anti-horário, tá bom? Então, vamos lá. VA.
VA vezes zero. Por que VA vezes zero, tio Everton? Primeiro que ele está calculando o movimento rodando em A. E ele está começando daqui para lá, ó, tá? Geralmente eu começo com vocês, que eu acho que é mais simples, começar daqui e vir multiplicando, né? Ó, 8 vezes 7, VB vezes 6, 10 vezes 4, né? Porque é 4 metros. Tá aqui embaixo, não sei se vocês conseguem enxergar. 20 vezes 2. Aí eu vou dizendo anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário. E aí vou botando sinaizinhos igual a zero. Nesse caso, ele começa do ponto onde ocorre a rotação, né? Ele já diz, aqui o momento é zero. Por que o momento é zero? VA vezes a distância dele, que é no próprio ponto zero, é zero. Tá? Aí ele pula logo para o 20. Ele vai 20 vezes 2. Tá? 20 vezes 2. Só que esse 20 aqui é positivo ou negativo, esse momento? Quem pode me dizer? Lembrando que isso, ele considerou anti-horário positivo. Então, nesse caso, é negativo. Então, vamos ver se deu menos 20 lá nesse trem. Ó, menos 20, tá vendo? Ó, menos 20 vezes 2, VA vezes 0. E aí, agora, vamos para o próximo. Com muita calma, sem necessidade de correr. Para todo mundo aprender. Então, agora estamos no 10. Se esse cara for negativo, né, consequentemente, o 10 e 8... você já mata de letra, você já joga negativo também. Então, a gente sabe que é 10 vezes 4, negativo, né? E 8 vezes... que é 7, tá, gente? 8 vezes 7. E aí eu tenho VB também, não pode esquecer do VB. VB, aí o VB, nesse caso, ele vai fazer girar no sentido anti-horário. Então, ele é positivo. VB vezes 6. VB está na posição 6. Aí eu vou voltar aqui só para a gente... Tá bom? Aí, ó, tá tudo bonitinho. VA igual a 0, menos 20 vezes 2, menos 10 vezes 4, mais VB vezes 6, mais porque o VB está fazendo sentido anti-horário. O 8 está lá na pontinha, vezes 7, negativo que está fazendo girar no sentido horário. Tudo isso, todos esses momentos somados, dão igual a 0. Tá? Bom, aí a partir daí é matemática, normal, natural. Tá? Quem tem número multiplica, né? Multiplica, soma, tá, e quem tem letra fica bonitinho. Aí ele pegou, aqui dá 40, aqui também vai dar 40, 8 vezes 7, 56. Aí ele viu que aqui, ó, todos os sinais são iguais, então posso somar tudo e repetir o sinal. Vai dar menos 136. Aí ele jogou menos 136 para o outro lado, e o 6 que estava aqui no VB, ó, ele jogou para baixo dividindo. 136 dividido por 6 deu 22,67. Já sei quanto que é o VB, não sei? Se eu sei quem é VB, eu posso vir aqui, ó, e substituir o 22, blá, 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 blá. É o que ele faz logo em seguida, ó, substituindo o VB na segunda equação. VA mais VB igual a 38. Logo, VB é 22,67, né? Aí, fazendo a continha, era 15,33. Por isso que eu gosto de fazer primeiro o momento, porque quando eu acho o momento, aí depois é só pegar naquela equação grandona, nessa equação aqui grandona, já boto o valor do VB aqui logo. E aí, quando for fazer o cálculo, eu já vou, logo de cara, já acho o VA, entendeu? Não perco meu tempo, tem que fazer outra. Quanto menos contas a gente fizer, menor a possibilidade de erro. Então, isso aqui, gente, só foi para descobrir os vermelhinhos. Voltando. O vermelhinho, o HA, o VA e o VB, tá? Que são os nossos vínculos, são as nossas incógnitas. Sem isso, a gente não consegue fazer nenhum diagrama. Aí, vamos lá. Se eu estou indo rápido, mais falo, tá? Aí, o terceiro passo, vamos definir as seções principais. Agora... Agora começa. Estou me sentindo rock balboa subindo as escadas agora. Vamos ver se eu vou conseguir chegar até lá em cima. Se eu estou naquela fase 0 do rock balboa. Eu devo estar falando coisas aleatórias que muitos aqui com certeza nunca assistiram esse filme, Rock 1. Mas tudo bem, eu estou me sentindo velho. Bom, aqui é blá blá blá, tá? O escassachê. O que interessa, isso que é basicamente o que eu vou falar agora, tá bom? É o seguinte: primeiro de tudo, a gente precisa dividir a nossa estrutura em seções.
Como essas seções são divididas? Essas seções são divididas, tá? É aonde se localizam os vínculos e as cargas concentradas, tá? Ó, então tem uma seção 1, porque eu tenho o vínculo VA, tem uma seção S2, tá? Aonde eu tenho a minha carga concentrada 10, tenho a minha seção S3, aonde eu tenho a minha carga, meu VA, meu VB, e tenho lá na pontinha a minha seção S4, tá? Aí vocês vão reparar um detalhezinho. Note que aqui, ó, na seção S1 ele diz direita, tá? E aqui, ó, na seção S2 ele diz esquerda e direita. Na seção S3 ele diz esquerda e direita. E na seção S4 ele diz esquerda, tá? Isso aqui é a maneira pela qual nós olhamos o objeto, como nós olhamos a barra, a estrutura. Então, ele está olhando, ele começa a olhar da direita. Então, ele está vendo tudo que está vindo para a direita, tá? Na S1. Aí, quando ele olha na S2, ele vê algo chegando da esquerda e algo vindo da direita, vindo para a direita. Tá? A mesma coisa o S3, a mesma coisa o S4. Grava só um método, tá? Se você ficar na loucura, no desespero de ficar vendo vários vídeos, porque tem vários autores, vários professores em YouTube principalmente, que eles olham pela direita, eu fiz errado, olha pela direita, olha pela esquerda, para fazer os cálculos, tá? Então, assim, foca em uma direção e vai e segue sua vida, tá? Senão você vai dar merda. Bom, o que eu quero dizer com isso? Vai dar merda. É como se você cortasse cada uma dessas sessões, tá? Você faz cortes. E aí, essas sessões vão contar uma história para você. E essa história vai fazer com que você entenda o que está acontecendo até um pentelésimo antes de chegar nela e depois que passa por ela. Vai contar uma história, tá? Então, vamos lá. Como vai ser para a gente fazer os desenhos? Eu estou fazendo uma visão geral, tá, gente? É uma visão geral. Eu vou para o PowerPoint para explicar passo a passo, pedacinho por pedacinho. Isso é só uma visão geral. Aí você tem a seção 1, a seção 2, a seção 3, a seção 4. Elas só existem com cargas concentradas e os vínculos. Ponto, acabou. Ah, tem uma carga distribuída aqui, caguei. A gente só divide as seções com cargas concentradas e vínculos, tá? Na vertical. E aí você vai dividir isso, ó. Vai fazer vai colocar em quadros, tá? Então você vai fazer riscos contínuos com régua, tá? Direto até lá embaixo, esticando, exatamente onde se localizam cada uma dessas seções. Tá? E você vai fazer, por exemplo, eu quero o diagrama de esforço cortante. Então, eu faço a linha do diagrama de esforço cortante. Tá? A linha da distância em cada ponto, a 0 metros, a 4 metros, a 6 metros, a 7 metros. Vai acontecer que, de repente, você precisa calcular no meio do caminho. Tá? Isso vai acontecer provavelmente algo parecido no diagrama de momento fletor. Você faz lá o risco para o diagrama de momento fletor. Tá? Para que lá no final, deixa passar, vocês não estão vendo isso, passando rápido, vocês não viram. Para lá no final, vocês conseguirem desenhar isso aqui. Tá? É isso. A ideia é essa. Por isso que tem os riscos, tá vendo? Se vocês olharem, ó, os riscos aqui, ó, para quem reprovou em teoria de estrutura, sabe o que eu estou falando. Tá vendo? Ó, de repente apareceu um riscozinho aqui, ó. Ó que beleza. No meio do caminho. Ó, tá vendo? Apareceu aqui um fora. Apareceu um outro fora aqui, ó, que não tá dentro daqueles riscos que a gente pré-definiu inicialmente. Às vezes aparecem linhas que definem, de repente, mudanças, tá? No diagrama. E aí, depois, ainda tem a questão do análise dos diagramas, que são as áreas. Quando você calcula as áreas do diagrama, ele te dá a prova real.
tá? Se você fez o diagrama certinho ou não. Então, muita calma nessa hora. Aqui já vem fazendo os cálculos, pré-assumindo que você já entendeu, já sabe o que se trata. Eu não vou fazer isso. Eu vou pular isso aqui. Ó, o tio Everton vai explicar uma outra coisa para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui tem tudo que eu preciso. Ou eu vou precisar, não. Vou precisar ir no... Aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó. Aula de diagrama de esforço. Então, vamos lá. Então, ó. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Lembra que eu cortei a seção? Imagina que isso aqui continua para sempre para lá, para aquela direção, tá? Direção dessa setinha que a gente está apontando. E aí eu cortei uma seção. Cortei. Então tem um monte de coisa acontecendo dentro dessa seção, tá? Por exemplo, eu tenho uma força normal que faz com que essa barra não saia da parede, porque está engastado, tá? Ela está engastada na parede. Então, tem uma força na horizontal que tem uma outra força contrária a ela, que a gente chama de normal, que é a força que está dentro da estrutura e ela está trabalhando para manter estabilidade. Então, na horizontal, nesse caso, a gente chama de N de normal. Tem uma outra força, que é a força cortante. Note que a força cortante, ó, ela tende a... Eu tenho uma força AF concentrada para baixo, logo eu vou ter que ter uma força cortante, que chama de cortante, tá? O nome comum que é dado, internamente, dentro da estrutura, tá? Ela tem uma força contrária à força concentrada que está sendo aplicada, que a gente chama de força cortante, tá? Que por acaso é com Q, tá? E aí tem um momento também. Por que o momento está para cima, tio Everton? Porque olha só, essa força que está sendo aplicada aqui, internamente gera um momento contrário, né? Se eu tenho uma força para baixo, vai fazer com que essa estrutura faça isso, ó. Então aqui dentro, que a gente chama de fibras, né? Se a gente pudesse entender o conceito de cálculo avançado, é como se fossem fibras, bilhões e bilhões de fibras, né? Uma ao ladinho da outra, bonitinho, formando esse desenho, tá? E quando eu aplico uma força aqui, eu preciso de um momento contrário, né? Não é contra-flecha, é uma outra coisa. Um momento contrário, um momento fletor contrário, que é um momento interno, para para dificultar o movimento para baixo. Então, para que isso aqui fique estável, da forma como ele se encontra agora, eu tenho um momento para cá, dentro dele, tá? Como se tivesse cortado. Eu tenho uma normal para cá, perdão. Eu tenho um momento fletor para cima e uma cortante para cima. Ou seja, né, perdão, o momento fletor é rotacional. Eu tenho um momento fletor que gira no sentido, por exemplo, anti-horário, tá? E uma cortante. Isso aqui dentro, tá? É mais ou menos assim. Calma que a coisa vai piorar. Aí vamos lá, vamos ver o desenho de cada um, tá? Tanto da cortante, quanto da normal, quanto do momento. Isso aqui são que a gente fala, são os esforços internos. São os sinais dos esforços internos, tá? Olha, você vai olhar o que está no meio primeiro. Olha o que está no meio. Esse meio aqui é onde ficaria a seção. O S, onde eu corto, é aqui, ó. Essa aqui é a seção. Então, note que, ó, nesse quadradinho do meio, eu tenho... Se essa cortante, se o que vem da esquerda para a direita, né? Olhando, ó, tô olhando, da esquerda para a direita, tá? Vem apontando para baixo, logo, na minha seção, eu vou ter alguma cortante apontando para cima. E do outro lado, para zerar, né? Para que não haja movimento, eu tenho que ter se eu tenho uma para cima, eu vou ter que ter uma outra do outro lado para baixo. E, consequentemente, isso vai acontecendo internamente, zerando, independente de cada pedacinho que você cortar. Lembre-se, eu estou dando uma explicação para vocês que não vai incluir integral e derivada. Não sei se vocês já passaram por cálculo 1 ou cálculo 2, tá? Que, na verdade, vocês precisariam de... Se eu fosse fazer na Vera,
tá? A gente utilizaria o cálculo 2, tá? O que você aprendeu no cálculo 1 mais o que você tá aprendendo no cálculo 2. Então, eu tô macetando isso para vocês. Quando eu falo esse pedacinho que eu vou chamar de S, é porque esse pedacinho é tão pequeno, ele é um pentelésimo, ele é uma unidade infinitesimal, tá? Não mensurável. Mas a gente bota aqui em tamanho macro para entender o conceito, tá bom? Então, calma. Note que eu não estou chamando ninguém de positivo e ninguém de negativo, porque vai, de acordo com o desenho, tá? Por exemplo, esse desenho aqui, ó, ele pode ser considerado positivo ou negativo, tá? Depende do que você definir, tá bom? Existe a regra geral que você vai encontrar em livros, que eu vou explicar para você, mostrar para vocês, e a sua regra. Se você disser que aquela situação ali é positiva, vai ser positiva, mantendo isso até o final, a única coisa que vai acontecer é que teu gráfico vai ficar espelhado. Vai acontecer. Vai estar errado? Não. Tá certo, só está espelhado, porque você definiu daquela forma. Tá? Só isso. Então. Oi, fala comigo. Licença. A cortante, ela é contrária a qual força mesmo? A cortante é contrária à força concentrada, à carga concentrada. Entendi. E a normal é a força de contato, né? A horizontal. A normal é a força que está restringindo a horizontal. É uma força interna que essa força interna, sabe quando a gente fala, tem um HA, tal, é como se eu te cortasse lá dentro e fosse como o HA está atuando internamente dentro de cada pedacinho da viga, ao longo de toda a viga. Então, de repente, ele tem um valor em determinado começo, mas um outro valor no outro, ou seja, eu posso ter um gradiente de mudanças nessa força, dependendo do design do projeto. Entendeu? Ou ficou meio obscuro? É porque ainda tem bastante coisa para a gente aprender, mas mais informações são importantes. De repente, eu mato a tua pergunta um pouco mais à frente, caso eu não tenha matado. Então, aqui, ó, momento. Esse momento aqui é um momento... Note, todas essas forças são forças internas. Estão acontecendo dentro da estrutura. Dentro. Quando a gente trabalhou até a meia hora atrás, a gente só olhava as forças externas. Agora, nós estamos olhando as forças internas. Essas forças internas que vão nos auxiliar a montar os diagramas. Os diagramas, tanto de esforços quanto de momento fletor, esforço cortante, né, e momento fletor, eles, na verdade, eles são construídos a partir das forças internas, o que acontece em cada pedacinho. Você sabe exatamente o que acontece ao longo da estrutura a partir daquelas forças que estão sendo aplicadas sobre ela. E aí você consegue, por exemplo, numa máquina, ou numa distribuição de rede, ou na construção civil, enfim, ou no processo produtivo qualquer, você sabe os pontos de risco naquela estrutura, ou você consegue pelo menos ler o mapa, né? Caso você como engenheiro dependendo de onde você estiver, você vai olhar o mapa de diagrama, vai pedir lá o engenheiro estrutural, pode ser de qualquer área, e aí você vai olhar o mapa lá e vai dizer, não vou poder botar essas caixas aqui não, que vai dar merda. Ih, eu não vou poder botar esse trilho aqui, não. Ih, tá vendo esse processador aqui, esse motor aqui, quando ele girar, ele vai gerar um torque tal que vai dar merda, você vai arrebentar, porque o diagrama ele só suporta X de torque. Torque é um momento. Aí tal, eu não posso botar aqui, porque olha só, o diagrama está dizendo que o limite dele é esse, para estabilidade. Se eu passar disso, ele vai começar a trepidar, ou alguma coisa louca pode acontecer e um acidente pode ocorrer. Então, isso aqui são as forças internas, os esforços internos. Tá? Se, por exemplo, se eu tenho um esforço interno vindo nesse sentido, né, de uma direção para outra, na seção que você está olhando, ela vai trabalhar exatamente assim, invertido. Tá? A tendência é sempre se anularem, porque você quer que a estrutura fique o quê? Estável.
Isso para cortante, isso para o normal e isso para o momento. Tá? Agora vamos passar para mais uma. Calma que não estou dando valor para nada. Temos aqui o cálculo dos esforços internos. Vamos lá. Então ele separou, ó, um exemplo bem simples, tá? Note que eu tenho, ele chama de seção, uma seção 1, tá? Essa seção 1 aqui, ele cortou em qualquer lugar. Poxa, deixa eu ver se isso aqui ele faz com... Espera aí. Deixa eu só ver se ele faz com com X e Y. Tem uma... Não. Porque em sala de aula, como eu tenho oportunidade de escrever no quadro, fica mais fácil. Então, eu estava preocupado se nesse PowerPoint aqui eu dei mole e tinha feito como se fosse algo próximo à integral e derivada. Mas vamos lá, vamos ver se a gente entende o que acontece. Olha para o desenho, esse aqui é o nosso desenho. Tá? Aí nós temos aqui, vamos fazer os diagramas de esforços. Nós temos, ele chamou de seção 1. E a seção 1 ela pode começar daqui até qualquer lugar antes de chegar na seção 2. Tá? Ah, professor, por quê? Porque olha só, porque aqui na verdade eu tenho uma força na horizontal. E essa força na horizontal, ela vem e ela vai passar em algum momento na seção 1, na seção 2, perdão, que tem essa força de 3 kN aqui. Então, essa seção 1, ela poderia estar aqui? Poderia. Sem problema nenhum, poderia desenhar ela aqui. É porque você tem que imaginar o cálculo de integral e derivada, né? Na verdade, ela é daqui até qualquer lugar, um pentelésimo antes de chegar na seção 2. Professor, você pode explicar essa teoria aí usando integral e derivada? Posso, mas aí eu não preparei aula para isso. Esse que é o problema. Eu preparei aula para simplificar e não complicar. Porque não é que é difícil. Professor, Não é que é difícil. Isso não é limite, não? Eu estou enganado? Limite. Nesse caso agora é limite. Tá? Integral e derivada, a gente na verdade, integral e derivada é limite, que na verdade é a integral, e aí depois a gente passa para a derivação, que aí da derivação a gente pega e vai construindo o VA, VB, e vai calculando. Tá? Não é difícil. Tá? É porque aí eu vou ter que mudar toda a minha estrutura aqui do que eu já preparei para vocês. Mas eu posso, se for mais fácil, semana que vem eu trago uma feita com derivação, aí a gente vê, aí vocês veem o que fica melhor para vocês, tá? Mas vamos lá, com muita calma. Vamos ver todas as forças que estão trabalhando em X. Ó, tá vendo? Ele tá olhando, ó, ele tá considerando aí é para a direita, né? Para a direita positivo. Então, ó, note, se eu tenho uma força, essa força existe, tá? Essa força não foi inventada, não, ela existe. Ela está aqui dentro dessa estrutura. E ela está apontando para a direita. Tá? Ou seja, em A, eu vou ter uma força contrária apontando para onde? Para a esquerda. Porque a força que esse cara está... A tendência do A, né? O A tem um vínculo de segundo gênero. Note que esse aqui é de primeiro gênero e esse é de segundo. Esse vínculo aqui, que é de segundo gênero, tá? Ele tem restrição tanto na horizontal quanto na vertical. Para esse caso em particular, tá? Esse H aqui, ó, vai estar apontando para o lado esquerdo da figura. Por quê, professor? Porque essa força aqui, ó, de 20 kN, que é uma força interna, é uma força que está acontecendo dentro da estrutura, né? Em algum ponto na estrutura, tá? E ela poderia ter sido colocada aqui no iniciozinho, lá no final, já quase encostando no B. Ela ia continuar tendo a mesma função, que é tentar movimentar a estrutura. Contudo, como o A ele tem restrição na horizontal, essa restrição vai ter o valor igual, só que sentido oposto ao valor que está sendo aplicado na horizontal. Então, ó, note que ele considerou, que eu digo assim, o enunciado, né, o cálculo, ele considerou que para a direita é positivo. Então, esse 2 aqui, quilonewtons, ele é positivo. E o HA, como tem que restringir esse movimento,
ele vai para a esquerda. Então, se ele vai para a esquerda, e eu disse que direita é positivo, ele ficou negativo. Aí, matemática. Nada muito, acredito que não deve ser tão complexo para vocês. Só jogar para o outro lado, troca o sinal, achou H, ó. Tcharam, famoso H, apareceu. E esse HA, ele passa a ter um valor porque foi dada a estrutura, né, ao projeto, um valor ali para ele. Tá? Agora, ele está dizendo aqui que todas as forças apontando para cima são positivas. Tá? Então, ó, VA mais VB, VA para cima, VB para cima, ó, aqui embaixo. Tá? Vamos olhar. Olha esse desenho aqui de baixo, ó, ele é mais fácil para entender. VA para cima, VB para cima, tá? E eu só tenho 3 para baixo, que nesse caso vai ser negativo. Tá igualzinho, não tem mais nada que fazer. Momento em A, ele considerou anti-horário positivo, aí ele, já não vou, esse X aqui é vezes, tá? Eu dei mole, esqueci de tirar. Vezes é um pontinho, tá? Não é X de 3x a sexta, alguma coisa do gênero, não, tá? É 3 vezes 6. Então tem 9VB menos 3 vezes 6 igual a 0. Aí o VB vai ficar 2 e o VA vai ficar 1 kN. Show! Já achei o VA e VB. Note, tudo aquilo que a gente já aprendeu lá do início, a gente vai continuar aplicando. Só que agora a gente vai pular para um próximo passo. Agora vamos olhar o que está acontecendo dentro dos esforços internos. Internamente dentro da estrutura. Lembra do S1? Eu cortei o S1. Deixa eu ver se eu volto aqui. Não, para cá, Everton. Para cá. Para cá. Aqui, ó. Olha o S1. S1 é qualquer lugar aqui, tá, gente? É integral de dx. Integral de dx. Uma integral de dx, ou limite tendendo a x tendendo a 6 metros, né? X tendendo a limite de x, onde x tende a 6 metros. Caso você lembre de limite. Tá bom? É como se esse cara aqui, esse S1, ele pudesse sair do zero, tá? Até um valor x igual a 2, que seria uma derivada, uma integral definida, né? De 0 a 6 metros. Tá? De 0 a 6 metros. Então, esse S1, ele não está aqui. Ele está em qualquer lugar. Um pentelésimo aqui, a partir do 0, e um pentelésimo antes de chegar no 6. Tá? Só para quem tem aí um pouco mais de habilidade integral e derivada. Então, para você entender. Então, ó, vamos lá. Sabendo disso, acreditando que vocês entenderam, nós vamos calcular a normal, a cortante e o momento fletor dos esforços internos. Tá? Então, vamos considerar primeiro com relação à normal. A normal são todas as... Vou considerar tudo que está no sentido positivo para a direita. Então, vou ver todas as forças em X. Eu tenho o HA, nota, HA está no sentido oposto. Lembra? HA está aqui, é uma força que existe, tá? E está aqui. Só que internamente tem uma força interna lá dentro, que a gente chama de N1. Tá? Então, menos HA mais N1 igual a 0. Lembra? É positivo, N1, essa força interna aqui, essa normal, porque a gente considerou para a direita positivo. Show. Eu sei quem é HA, não sei? Sei, HA vale 2. Vai ficar menos 2, né? Por causa do sinal que está aqui no cálculo. É igual a N1. N1 porque a gente está falando da seção 1. É igual a 0. Logo, N1 é 2 kN. E a gente diz que é uma tração. Por que tração? Porque é sentido positivo. Eu estou tracionando. Eu estou puxando. Está tracionando. Se essa normal desse um sinal negativo, eu estaria comprimindo. Tá? Grava isso, que isso também é uma informação importante com relação à normal. Positivo está tracionando, negativo está comprimindo. Por exemplo, para quem trabalha na área de mecânica, isso é extremamente importante. Para você saber se a estrutura ela vai sofrer uma tração, uma compressão, dependendo se você estiver trabalhando, por exemplo, com mola, né? Ou algum tipo de mecanismo que necessite saber saber o funcionamento mecânico do processo. Tá? Professor, mas isso vai depender do referencial, não? Tudo depende do referencial. Isso que você falou é perfeito. No nosso caso, nosso referencial é esse aqui. É o ponto A andando do limite de x tendendo a 6. Tá? Limite de x, onde x tende a 6. Ou integral
integral definida de 0 a 6. De dx igual de dx, enfim. Eu ia falar igual a zero uma outra coisa. Fala. Pode voltar no último slide só 2 segundos? Esse não. Esse. Isso. Só para eu tirar um print aqui rapidinho. Pode. Eu vou mandar esse PowerPoint para vocês. Obrigado. Eu vou mandar. Esse PowerPoint talvez até mande hoje. Então Obrigado, vamos lá. mestre. Tranquilo. Aí vamos lá, isso aí, igual o colega falou, depende do referencial. Nesse caso aqui nesse caso é tração. Se você estivesse olhando para o outro lado, aí seria o que o colega falou, seria compressão. Né? Nesse caso eu estou olhando para cá. Mas se eu estivesse olhando para lá, eu estaria comprimindo. Percebeu? Então por isso que eu falo, você tem que definir o teu olhar. Teu olhar é da onde? Fala, pode falar. Pode voltar só um pouquinho essa parte aí? Que eu expliquei agora? De ser tração. O colega... lembra que o colega falou, professor, mas depende do referencial. Eu falei, sim. Porque, olha só, se a gente está olhando de lá para cá, a normal, ela está tracionando, ela está fazendo papel de tração. Mas se eu olhar de lá para cá, aí a normal a normal está trabalhando do outro lado. Eu tenho a normal daqui, que está puxando para cá, mas se eu olho agora para cá, a normal está fazendo o quê? Está indo para lá. Vai dar um sinal negativo. Tá? Então depende de onde você olha. Nesse caso, para lá ele estaria comprimindo a estrutura do outro lado. Note, se eu tivesse. Repete, pode repetir, desculpa. A seção 2, a normal, como o senhor está explicando, será negativa. Pode ser. Vamos ver primeiro. Não vamos julgar antes de ver, mas pode ser. Depende do teu referencial. Mas isso que você está falando está fazendo sentido, tá? Eu vou dizer porquês, mas pode falar, pode perguntar. Mas aí, se a seta está para fora, é tração. Se ela tivesse invertida, que seria compressão, é isso? Isso. Se para dentro? A gente não está olhando vindo da esquerda para a direita. A gente está olhando vindo de lá, ó. Eu tenho uma força HA para lá, tá bom? E tem uma força normal bem interna para cá. Então, teoricamente, eu estou puxando a estrutura. Aqui é como se eu estivesse puxando. A normal, tá aqui dentro, ela está puxando. Mas se eu olhar para o lado de cá, a normal não está... Agora é uma outra parte da seção. A normal vai estar pressionando. Entendeu? Vai ter o mesmo valor de 2 kN, só que de um lado. Dependendo da sua referência, ela pode estar tracionando ou pode estar comprimindo. Tudo bem que a gente pulou umas 10 etapas antes de chegar exatamente nisso. É porque, como o colega puxou, eu já peguei, bati no peito e chutei pro gol. Mas a gente vai ver isso. Tem muita coisa, muito passo antes dessas perguntas. Mas vocês podem adiantar sem problema nenhum, que aí quando chegar lá vocês vão entender. Pode perguntar. É porque olhando da direita para a esquerda, a seta também continua para fora. Então, eu não consigo ver essa parte de compressão. Depende da referencial. Não, é porque você está olhando só esse pedacinho aqui, ó. Esquece agora esse pedacinho. Essa seção 1, você tem seção 1, você está olhando esquerda e direita. Tá? A gente está olhando esquerda e direita. Agora, apaga essa seção 1 aqui e desenha agora do lado do B. O lado do B. Consegue ver o lado do B? Ó, o lado de cá agora é o B. É a barrinha do B. Ó. Agora é a barrinha daqui para cá, ó. Apaga isso aqui, morreu. Pum! Morreu, acabou. Morreu. A normal tá vindo para cá, então vou ter que tomar uma normal no sentido oposto. Ou não. Ó, olha aqui, ó. O que esse 2 kN está fazendo na barra para o B? Tá comprimindo ou tá tracionando? Para o B. Aí sim, parece que está comprimindo. Parece não, está comprimindo. Está comprimindo. Aí eu pergunto para você, qual é o seu referencial? Porque você agora não está mais olhando, vindo da direita para a esquerda. Você está olhando, indo da esquerda para a direita. Você está olhando para cá. Eu tenho que olhar. Então você tem que escolher um. Não, você tem que escolher um. Escolhe um. Se for em relação a... Agarra nele e vai. Isso. Aí nesse Se for caso, em relação a é tração. Tá tração. B é compressão. Isso.
Então, qual é o referencial? Você está querendo ver de lá para cá? Então começa fazendo tudo de lá para cá. Senão vai dar merda. Se você, de repente, no meio do caminho, ficar assim, enjoei. Tá vindo aqui, deu ruim. O cálculo não vai bater. Tá? Não pode. Tá bom. Obrigada. A gente vai ver isso mais para frente, fica tranquilo. Aí, vamos lá. Vamos força em Y. Y a gente chama de cortante. Tá? A gente não vai chamar de VA, VB ou carga. Não. Vamos chamar de cortante, tá? É a carga cortante. Tá bom? Então, ele disse que para cima, são esforços internos, tá, gente? É um esforço interno. Então, vamos lá. Então, tá apontando para cima, é positivo. Ok. Então, continua olhando esse carinha aqui, ó. Olha o que acontece. Ó. Tô olhando aqui, tá? Menos Q, eu estou considerando menos Q mais VA igual a zero. Estou considerando para cima positivo. Por que eu estou considerando? Por que o menos Q está negativo? Não sei. Tá para baixo. Tem que exercer uma força para baixo. Não tem o VA. O VA não está apontando para cima? Então, quando chegar nesse ponto aqui, eu tenho que ter uma força interna apontando para o sentido oposto. Antes de... Vindo da esquerda para a direita. Tá? Obviamente, quando ela pular um pentelésimo para o outro lado, aí ela já vai apontar para cima. Se ela sair daqui e pular para o outro lado, ela vai apontar para cima, que a tendência é sempre as forças internas irem se anulando. Então, depende de onde você fez o corte e do que você está olhando. Da onde está vindo o trem. Tá? Por isso, ele disse que o menos Q aqui é negativo. Esse desenho aqui, eu dei mole, eu não era para ter colocado isso aqui, era para ter deixado fora, era para ter só mostrado isso aqui, porque fica mais fácil para vocês entenderem. Note que se o VA está apontando para cima, tá? E era para ter botado cores diferentes também. Eu dei mole, dei 2 mole. O VA está apontando para cima, vindo da esquerda para a direita. Antes de chegar no S1, a minha carga vai estar apontando para baixo. Antes, gente, quando eu digo antes, é um pentelésimo, é integral mesmo, é o limite nesse caso, né? É o limite tendendo a 6, mas ainda não chega a 6. É 5,999999999. Nesse nível, tá? Mas não vai chegar a 6. Só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Então, na verdade, internamente, né, vai ficar negativo. Vai ficar menos Q mais VA igual a 0. O VA eu já conheço, vale 1. Eu fiz o cálculo lá atrás. Logo, Q igual a 1 kN, positivo. Opa! Q deu um sinal positivo? Muito bom, Everton. Esse Q aqui vale 1 kN positivo. Aí a gente guarda essa informação. Tá? Mas ele não disse... Note, isso aqui não está dizendo a direção dele, tá, gente? Não, é uma coisa que eu vi lá quando muitos fizeram cálculos, calculava o momento na prova, aí depois ia calcular a força, e aí por algum motivo bizarro, calculava multiplicando pelas distâncias tudo de novo. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Momento é momento. Então assim, olha só, uma coisa é quando você constrói a equação, outra coisa é a resposta que a equação te dá. Ele está dando um valor positivo. Para normal, nesse caso, ele está dizendo que é tração. Para carga, ele não está dizendo nada. Ele só está dizendo que a carga vale um valor positivo, ou seja, ela não está contrária a nada no sistema, ela está positiva, só isso. Por enquanto. A gente está aprendendo em pedacinhos. Pelo amor de Deus. Não acrescente nenhuma informação a partir daí. A gente já considerou negativo, por quê? Porque internamente a carga se opõe ao vínculo. Porque para zerar. Tá? É só isso. Isso aqui é uma conta simples. Eu só estou mostrando de forma bem simples o porquê de cada valor. O porquê que o N1 vale 2, porquê que o Q vale 1. Tá? Momento. Sentido anti-horário. Tá? Em A, no ponto A. Então, ó, o momento menos... Ó, aqui é Q vezes 3 por causa da integral. Seria integral de f dx, integral de f dx, menos, se não me engano,
Aqui não tá aí, aqui seria 3, igual a 3. Tá? Integral de 3, um valor constante. Um valor integral de quê? De quê? Tá? Aí daria esse valor, algo igual a isso aqui. M menos Q vezes 3. Tá? Esse M aqui é o momento interno. Esse Q aqui é a carga interna. Tá? Então, o momento interno, ele considerou sendo positivo. Por quê? Ó, olha, se eu tenho uma força, momento interno, ele considerou positivo. Por quê? Se eu tenho uma carga interna apontando para baixo, por causa desse VA aqui, logo esse momento vai ter sentido o quê? Oposto. A tendência é que as ações internas dentro do sistema se anulem. Tá? Então, por isso que esse momento está girando para lá. Então, ele é positivo. Q vezes 3. A carga vale 1. Por que eu sei que vale 1? Porque eu fiz na conta anterior. Né? 3 é a posição, né? que é a distância onde a carga se encontra até o ponto A. Tá? Lá no desenho. Lá naquele desenho anterior. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele botou 3. Aqui, 3. Ele botou o S1 igual a 3. Tá? 3 metros. Ele quer ver o S1 no ponto 3. Mas, na verdade, poderia ser de 0 até 6. Tá? Por acaso, ele colocou o S1 aqui. Mas o S1 poderia estar aqui, em qualquer parte. Por isso que eu falei, quando a gente fala de integral e derivada, fica mais fácil de entender para algumas pessoas. O autor do problema, definiu o S1 sendo aqui. Mas se você quisesse definir o S1 aqui, no final ia dar o mesmo gráfico. Tá? E assim por diante. Ele definiu o S1 aqui e disse que a distância dele vale 3. Então, por isso que ele botou. Aí ele botou 3 ali. Tá? Everton. Para o momento de 3 metros, a uma distância de 3 metros, esse momento aqui vai valer 3 kN. Se eu fosse até o 6, ou até mais 4 metros, mais 5 metros, mais 6, ou seja, fosse alcançando para cada pedacinho disso aqui, eu tenho um valor de momento. A tendência do meu momento é ir aumentando. Meu momento vai de 0 até 6. Por acaso, para esse problema, por algum motivo, ele disse, olha, eu quero o meu S1 a 3 metros da distância. Mas o S1 ele não está só a 3 metros, ele está a qualquer distância daqui até um pentelésimo antes do ponto S2, a 6 metros. Estou só explicando o problema para vocês, tá? Fala. Everton, eu tô com uma dúvida. Você disse que a força cortante Q, ela era contrária à carga, certo? Q é carga. VA é vínculo. Ah, o Q não é cortante, não? Q é cortante. A gente também chama de carga. Ah, é uma coisa só? É carga É cortante. carga interna, não? É a carga interna. Eu pensei que existia a carga e existia o cortante. Que Não, o mas foi cortante era boa. contrário. A pergunta foi super boa, porque parece não, mas com certeza outros coleguinhas também estavam dividindo essa brincadeira. Não. Quando eu falo carga ou força interna, ou carga interna, ou cortante, é a mesma coisa, tá? Todas elas são as mesmas são sinônimos, tá bom? Aí ele vai ser contrária ao VA, que é a reação em A. Essa reação em A, ela vem até aqui, até um pentelésimo de S1. Aí, quando chega nesse pentelésimo de S1, alguém tem que ser contrário a ela. Imagina, se não existisse nada do lado de cá, esse carinha ia ficar oscilando. Se eu tivesse uma carga VA, e essa carga VA, ela é distribuída, não é distribuída homogeneamente, o limite dela vai tendendo até um certo valor, mas ela acaba influenciando nessa barra, tá? E aí eu preciso de uma força dentro interna que me faça inibir o movimento, ou que essa barra não se movimente em nenhum momento ao longo dela, até do ponto A até chegar no ponto B. Eu estou analisando a minha estrutura pedaço por pedaço. Esse pedacinho S1,
o autor definiu que ele estaria na posição 3 metros, mas ele poderia estar na posição 4 metros, 5 metros, até quase limite de tendendo a 6 metros, porque ele não vai chegar a 6, porque da posição 6 metros em diante já é o S2. Sacou? Entendi. Obrigada. Então, quando eu falo cortante ou carga, tá? Ou carga cortante, é a mesma coisa. O que é a mesma coisa. Aí, como ele está dizendo aqui que o S1 ele quer saber na posição 3 metros, aí ele botou carga interna, né? Essa carga interna que ela está a 3 metros do ponto A. Por que essa carga tem sinal negativo? Ou essa Porque ela cortante. tá para baixo. E aí ele disse que Não, para baixo é não, porque ela tá no anti-horário. sentido horário. Tá no sentido horário. Não, entendi. Aí tá aqui no sentido anti-horário, que é o positivo. Tá? Tanto que, ó, esse momento tá no sentido horário. Tá? Anti-horário, esse momento é anti-horário. Professor, Fala comigo. então aquele 3 ali é porque ele queria 3 metros que tá Porque multiplicando? ele queria 3 metros. Lembra no comecinho que eu falei assim, olha, gente, quando a gente trabalha com integral ou limite, né, a gente consegue entender melhor o processo. Aqui, ele construiu, eu construí como se fosse excluindo o conceito de limite derivada para facilitar o processo, o entendimento. Ali eu defini 3 metros, mas poderia ser qualquer valor entre 0 até 6 metros, que é a distância. Aí você vai ter uma equação, você vai ter várias equaçõezinhas, e aí a partir dessas equaçõezinhas, você define um valor. Eu chamo assim, ó, a 3 metros, o que vai estar acontecendo no momento? Ah, isso aqui. A 5 metros, o que está acontecendo no momento? Ah, isso aqui. Você vai gerar equações. Eu não estou gerando essas equações, sacou? Aonde está aqui, ó, aonde estaria o 3, estaria um x, né? Aí seria integral de Q dx. Aonde está aqui o momento, seria integral de f dx. Aí, ou Q dx... Integral de f dx, né? E aqui seria a integral de 0 a 3 de dq, né? E aí você faz... Aí ia dar uma equação. Seriam dados ou não. Eu poderia dizer de 0 a x, ou 0 a x1, 0 a x2, enfim. Para que nesse caso de 0 a x. E aí ia formar... Não ia fazer isso aqui cru, desse jeito. O que ele ia fazer? Ele ia gerar uma equaçãozinha para gente. E essa equaçãozinha, ela é genérica para aquela seção. Para essa seção aqui, ela é genérica. Aí, por exemplo, aqui eu defini 3 metros. Então, para 3 metros, o meu momento foi igual a 3. Mas se fosse 4 metros, se fosse 5, se fosse 4,77, aí eu jogo na equação. Na equação vai formar uma equação de primeiro grau, provavelmente. Às vezes forma uma equação de segundo grau, dependendo do cálculo, de segundo grau. Aí você vai pegar lá, tá? Sendo x igual a 0, é tanto. Sendo x igual a 2, meu momento interno vai ser tanto. Sendo x igual a, sei lá, 5,95, meu momento interno será tanto. Entendeu? Nesse caso aqui, o meu x é 3. Foi? Vocês conseguiram entender? Eu consigo entender. Nesse caso, também você considera o sinal, se é positivo ou negativo? Porque não, ainda não estou falando do sinal, não estou falando do sinal agora, não. Não, porque aqui, acho que está o sinal aqui de mais n, mais, né, seria menos aqui embaixo. Verdade. Aqui é negativo, tá, gente? Obrigado. Aí quando passa para o outro lado fica negativo. Obrigado, eu nem tinha visto aí. E olha que eu já uso esse slide há, sei lá, umas 7, 8 anos. Enfim, eu só vou... Agora, mais uma coisa que eu tenho que mudar. Sempre alguém vê alguma coisa. Aqui é negativo, tá, gente? Negativo. Tio Everton, retardado, não viu. O colega viu aí, ó. Bem mole. Obrigado mesmo. Vamos lá, continuando. Agora eu passei, tá? Passei do S1. Pluft. Então agora eu tô do lado de lá direito, do lado de esquerdo, de lado direito. Tá? A esquerda, ou a esquerda do S2. Ou a direita do S1, ou a esquerda do S2. Tá?
Aí vamos lá, vamos ver todas as forças que estão somando na direção X que elas têm. 8 horas. Peraí. Deixa eu só ver o que tem aqui a mais para frente. Não vai dar tempo. Eu vou parar aqui, tá? Eu vou mandar esses slides para vocês. Até você ver algum errinho de cálculo, depois aí me fala que pode acontecer de ter. Aí semana que vem a gente continua para finalizar. Aí a gente fecha ele, tá? Porque já são 8h10. A gente fecha ele e aí já começa a desenhar os diagramas a partir dos resultados, tá? Aí aquela setinha para cima, carga para cima, carga para baixo, tá? Aí você começa a desenhar os diagramas quando você começa a entender o que está acontecendo dentro da estrutura, tá? Mas aí eu não vou usar esse PowerPoint, eu vou usar aquele texto do professor Paulo, tá? Aquele é mais lúdico, é mais simples para entender, tá? Mas se vocês quiserem entender por aqui, que a gente consegue entender na boa por esse slide, tá bom? Tem carga distribuída, aí mostra passo a passo, cálculo por cálculo, com engastamento, tá vendo? Aí formando os diagramas, tá? Bem completinho, tá? Tá bem completinho. Tive uma preocupação para poder deixar isso bonitinho para vocês. Mas, de qualquer forma, o do professor, ele divide em 6 passos. A sacação dele foi essa. E aí, quando ele divide em 6 passos, cara, ele primeiro calcula todos os momentos em S1, em S2, em S3. Aí ele calcula todas as cortantes em S1, em S2, em S3. Aí, a partir do momento que ele tem todas as cortantes, todos os momentos, aí ele pega e joga aqueles valores no gráfico. Ele vai desenhando ponto a ponto o que vai acontecendo, ele vai desenhando a historinha. É bem legal. É por isso que eu gosto mais de explicar por esse material. E ó, aqui ele explica exatamente o que eu estava falando com vocês. Ó. Tá, ó, momento resultante da sessão, momento fletor. Tá? Se vocês depois quiserem, dá uma olhadinha. Aqui ele explica, ó, tração das fibras. Lembra das fibras que eu falei? Ó, tração nas fibras inferiores, compressão nas fibras superiores. Tá? Embaixo, em cima eu comprimo, embaixo eu traciono. Aí, ó, isso aqui a gente trabalha com elementos finitos, é cálculo 3. Cálculo 3 ou cálculo 4. Tá? Aí já não dá para explicar de forma com o cálculo 4, porque aí tem muita gente que não passou por aí, nem cálculo 3 ainda. Aí o momento fletor, aí resultante do momento, aí tá explicando aqui ó, o que acontece internamente, ó. Tá vendo? Ele tá flexionando. Tem momento fletor fazendo isso, ó. Fazendo isso aqui, girando para lá e girando para cá. Tá? Que são as forças internas. E aí existe você pode dizer se é positivo ou negativo. Aí você define isso, e a partir do momento que você define isso, você consegue fazer os cálculos a seguir. Tá? Tem um outro slide que explica positivo e negativo os desenhozinhos. Eu vou passar semana que vem para vocês. E se vocês quiserem, eu também passo com integral e derivada. Aí fica o critério. Se der tempo. O problema é que essa matéria era de 4 tempos, né? Agora foi para 2 tempos, me quebrou. Enfim, crianças. Desculpa não poder ir mais, senão não vai explicar aquilo. Eu tinha que explicar com muita calma e ia levar pelo menos umas meia hora. E eu não teria para dar para vocês, tá? De boa, mestre, mas já deu para dar uma noção do que vai ser. Tá, show. Não é nada assustador, gente, é porque com certeza, para quem nunca passou por essa disciplina, de repente não reprovou nela, né? Enfim, não é reprovado nela, de repente é meio assustador, mas depois que você entende o passo a passo, a coisa vai natural. É porque é uma técnica matemática diferente a ser aplicada, que a gente não está acostumado. Tá? É só isso. Então, um beijo, um queijo. O professor, manda lá o material com a integral. Mandar o PowerPoint. Mandar o PowerPoint. Tá, me lembra. Me lembra no grupo agora, por favor. Acho que foi a Bianca, não sei se foi a Bianca, alguém também. Me lembra aí, paradinha, por favor, que eu já mando logo. E provavelmente eu vou esquecer porque eu tenho problemas. Valeu? Então, tchau, gente. Boa noite, professor. Boa noite, Roberta. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. É nóis. Boa noite. Boa noite.